Entrou. O que aprendemos com nossa mãe? Já está ruim de pegar o negócio que não está pegando. Pegou, está tendo que clicar várias vezes, porque alguma coisa não está bem conectada. Direciona pro. Direciona pro. Então, o que aprendemos com nossa mãe? Nós não aprendemos nada com nossa mãe? Tudo. Desde aprender as primeiras palavras, de aprender a caminhar, de aprender a se sentir seguro sobre as perninhas, é a nossa mãe, sempre nos ensinando tudo. Uma mulher insubstituível na vida de cada um de nós. Alguém substitui uma mãe? Sim, quem me criou, porque eu não tive mãe. Mas é bem raro, sabe, se a gente conviveu com uma mãe, né? Por exemplo, ela foi criada, então a referência de mãe para ela é a pessoa que criou, né? Mas se nós temos a nossa mãe, né? Estou com 20 anos, perdi a minha mãe, né? Aí meu pai resolve se casar de novo. Uma madrasta substitui uma mãe? Não substitui. Um pai substitui a mãe em tudo? Também não. A não ser como a dona Ana, né? Que foi criada por uma outra pessoa que era referência de mãe para ela. Ela aprendeu a amar como mãe e essa pessoa então a tem como filha, né? A verdadeira mãe é a que cria, não é a que gera, né? E agora, a mãe, como ele disse ali, é a que cria ainda por cima, porque existe mães e mães, mãe e mães. E existe aquela mãe que põe no mundo com toda a responsabilidade, ela assume, aconteça o que acontecer, custe o que custar e ela cria. E existe aquela mãe que não é tão amorosa assim, por algum motivo, por desamor, por dificuldade, né? Só Deus sabe o que leva uma pessoa a abandonar o filho em lugares mais impróprios possível, né? Como em lagoas, lixo, etc. e vai, né? Então, infelizmente, existe ainda o desamor, né, em algumas mulheres, né? Mas não vamos generalizar, porque a maioria ainda dá a própria vida, como disse a música ali, né? Pelo filho. Trazer lá para proteger e para cuidar. Direciona aqui. Direciona aí. Não mexe aí não, só direciona para ele. Uma criança no berço. Contemplando uma criança que dorme tranquila no berço, descobrimos o quanto é frágil o ser humano e quanto deve a uma mulher chamada mãe. Quem de nós, mulheres e mães, que não contemplou o bebezinho recém-nascido que acabou de chegar, vendo a fragilidade dele e percebendo quanto ele precisa da nossa proteção, do nosso zelo, do nosso carinho e do nosso amor, e o quanto nós temos para ensiná-lo. E a gente contempla e pensa, tamanha é a responsabilidade que eu adquiri de agora em diante. Pois agora tem um serzinho que depende de mim para ter saúde, para ter higiene, para o aprendizado, para ser um homem honesto, para que eu transforme ele também um dia em um chefe de família. Nossa, é uma responsabilidade imensa de ser mãe. E a gente contempla assim o bebezinho, aquela fragilidade, e analisa também a responsabilidade diante dele. Recordando o passado. Recordar o passado. Quem quer que olhe para o próprio umbigo, há de recordar sua estreita ligação que tem com sua mãe, que durante 9 meses
será que eu coloquei esse vídeo, né, dessa mulher, né, gestando já, com uma barriga bastante visível, né, que já está em gestação. Esse vídeo, ele entrou por conta do abandono de muitos. Olhar para si mesmo e perceber que a gente nasceu de uma mulher. Seja uma mulher ou seja um homem. Ela nos amou. Ela já nos protegeu, mesmo antes de pegar nos braços. E como ouvimos anteriormente, ela dá a própria vida, ela zela, ela ama, ela cuida, dá o melhor de si. Às vezes até se abandona a vaidade e tantas coisas mais para poder dedicar aquela criança ou as crianças. Mas aí as pessoas crescem, ficam adultas, constroem sua própria família. Aquele pai está velho, aquela mãe está velha, está atrapalhando a vida. No quartinho lá do fundo não dá mais para deixá-lo. Mesmo assim ele incomoda. Melhor lugar para eles é onde? Eles não servem para nada mais. Então vamos jogar eles aonde? E aquela esposa que é nora, ou aquele filho que é genro, concorda em fazer exatamente o quê? Jogar lá no asilo. Lamentável, gente. Se vocês visitassem um asilo no dia de hoje, quantas mães estão lá que nunca mais receberam a visita de um filho, que foram jogadas fora, que foram abandonadas, que esqueceram que a mãe protegeu, agasalhou, cuidou, zelou. E se ele está vivo, se ela está viva, graças a essa mãe, que tudo fez para que eles fossem a pessoa que é hoje. Desculpe, sendo o Dia das Mães, é um dia de alegria. Mas nem todas as mães estão felizes. Porque tem as mães que estão felizes abraçando seus filhos. Mas tem as mães que choram no dia de hoje. A ingratidão do próprio filho. O abandono da própria família. E muitos filhos. Por incrível que pareça, às vezes uma pessoa tem muitos filhos e é a que mais é abandonada deles. Infelizmente. Então, esse é um lembrete muito necessário. Que a gente deve sempre passar adiante o valor, a gratidão por uma mãe. Noções de vida. As primeiras noções de vida, todas, mas todas mesmo, que nós recebemos, foi de nossa mãe. Foi ela quem nos levou ao jardim e nos fez descobrir a borboleta colorida, a flor e o espinho, a chuva, o sol e a beleza do arco-íris. Isso aqui só está simbolizando o tanto que uma mãe nos passa a noção de vida. E aqui nessa imagem nem traz tanto, devido a ser na cidade nós não temos muitos jardins, nem muitas borboletas, não é verdade? Mas as mães sempre ensinam uma criança a cuidar de uma plantinha, né? Ensina que se não tem um jardim para vir as borboletas, para ela conhecer os insetos, aquela minhoquinha, como é que lida com a terra, como é que gera ali, germina a plantinha, né? A sementinha. Tem os livros, tem os desenhos, tem uma forma, né? Um vídeo, uma forma de estar passando valores da natureza. A natureza também precisa ser conhecida pelas crianças, né? Os perigos e as belezas que ela oferece, né? E as noções gerais de vida. Quanta coisa nós aprendemos, quantos valores nossas mães nos passam. Esse aí também está dentro do exemplo da natureza, né? Quanto nós
já que temos que trabalhar. Desde tenra idade temos que ensinar isso aos nossos filhos. Olha, a mamãe fala, olha filhinha, a formiguinha, ela está indo e vindo, cortando a plantinha, ela está trabalhando para se alimentar. No verão ela tem todo esse trabalho para que no inverno ela possa descansar e se alimentar, porque no inverno não tem comidinha para ela, porque as plantinhas estão todas sem folhas, né? E a criança assimila isso. E assimila que o trabalho é importante também para os insetos, para as pessoas, e que um dia ela vai se tornar adulta e que também vai trabalhar, não é verdade? Valores necessários. E ali eu tenho, quando nos apontava a aranha tecendo a teia que o vento destruiu mais de uma vez, foi ela que nos ensinou a paciência. Precisa de ter paciência, né? Já viram uma aranha trabalhando? Paciência. Ali simboliza a paciência no geral. Porque na vida nós precisamos ter paciência, e a paciência precisa ser aprendida desde pequeno. Porque se não tivermos paciência para construir as coisas, para conseguir as coisas, nós nos atrapalhamos diante de qualquer situação, por mais simples que seja, né? Então, a aranha constrói, o vento destrói. A aranha constrói, o vento destrói. Mas ela tem paciência, ela vai ali. Não dá para brigar com o vento, dá? Não dá, né? Então a criança aprende que ela tem que ter paciência e que não pode sair por aí brigando por qualquer coisa também, não é? E é um valor importante. A criança vai assimilando pequenas coisas que quando adulto vai virar uma coisa bastante importante na sua mente. Noções de moral. Nossa mãe nos passa noção de moral, não passa? Passa. E quando nas nossas brincadeiras de criança alguém nos derrubava, era sempre ela quem nos ensinava o perdão. Criança empurra, né? Mesmo se a gente está brincando, já está brigando, empurra e cai, machuca o coleguinha, ralou o joelho. Uma mamãe está lá vendo, a outra também está vendo o filho ali que machucou. Aí o que acontece? Aquela mamãe que viu o seu filho empurrando o outro, ela vai e diz, vai lá, peça desculpa para seu coleguinha. Ele diz, não mamãe, eu não vou. Foi ele que começou. Vai, peça desculpa para o seu coleguinha agora. Não quero. Peça desculpa, peça perdão para o seu coleguinha, porque vocês estavam brincando. E ele vai. Chega lá, ele não quer. Dê a mão ao seu coleguinha. Ele dá a mão, né? Me desculpa, me perdoa. Tá, tudo bem. Vamos brincar? Sai correndo brincando. Gente, não é assim que tem que ser? É assim, né? Porque já imaginou? Às vezes eu vejo mãe que faz isso. A criança é derrubada por um outro coleguinha que veio assim, sem querer, né? Uma brincadeira tanto quanto estúpida e derrubou. A mãe fala, vai lá, derruba ele também. Vai chorando pro lado dela, vai lá e empurra ele, derruba ele também. Isso dá certo? Não pode, né? A gente tem que ensinar outros valores. E quando começamos a perceber a diferença, ela nos ensina também a diferença entre a criança, o adulto, o velho, o moço, foi nossa mãe quem nos falou o valor do respeito e da consideração. Ensinar a criança a respeitar o coleguinha, a respeitar o moço, a moça, o professor, o papai, a mamãe, os adultos, os mais velhos, né? Respeito. Uma vez que a gente põe esses limites e põe esses valores para que a criança entenda, as dificuldades, até mesmo escolar, são bem mais amenas, favorece bastante. Porque eu vejo tanta grosseria de parte de crianças que às vezes o pai não teve uma condição, né? Ninguém ensinou para ele como que ele deveria orientar o filho, e às vezes a criança não recebeu. E chega na escola, é uma criança que ela derruba até a gente. Eu levando criança na escola, eu já fui atropelada por crianças que eram verdadeiros tratores, né? Então, se o pai e a mãe ainda não aprendeu esses valores para estar passando, nós estamos aprendendo, né? E nós
temos o dever de estar fazendo com que essas crianças assimilem. Não é assim. Você não pode se comportar desta maneira. Você tem que ter educação, você tem que respeitar, você tem que pedir licença, né? O respeito, que começa desde pequenininho, para que quando chegue adulto, chegue numa repartição pública, não queira aparecer, fazer barracos e brigar, coisas parecidas, assim, né? Que a gente já sempre vê por aí. Lições de vida. Nosso primeiro sorriso foi imitação do seu, e foi ela que nos ensinou a utilizá-los para quebrar o gelo, para iniciar pedidos de desculpas. Tem muito a ver com a anterior. Enquanto pequeno, ela fez sempre nos sentirmos amados, sem dúvida, né? Não tem criança que não se sinta amado pela mãe enquanto pequeno. É muito difícil, muito raro uma criança negar o amor de uma mãe. Posso fazer uma colocação psicológica? Pode, por favor. A criança, na verdade, quando ela nasce, ela é a mãe. Entendeu? Então, ao peito, é a mãe. Então, ela não se vê como única. Né? Então, essa questão parece que é ali, é como se se ela fosse uma só. Fundisse uma só pessoa. Isso. Então, essa questão do amor, da fala, então, ela só vai sentir um pouco fora da mãe, já mais independente, depois dos 2, 3 anos. Né? Então, é só uma colocação. Sim, então, aqui nós temos também uma lição do aprendizado, né? Mesmo antes de nós adentrarmos os bancos escolares, foi ela quem nos desvendou os segredos das cores, dos números e das letras. Toda mãe ensina a criança a pintar, compra as revistinhas e já começa a ensinar este é vermelho, este é azul, este é verde, né? E começa a conhecer as cores. Foi o caso do João Vitor. Depois nós passamos para o laptop, né, João Vitor? Que aí tem as identificações que a gente tem, né? Que a gente já fez para os nossos filhos. Para ele aprender, então, as letrinhas, né? E depois ele já começou a juntar uma letrinha mais outra letrinha, formou a palavrinha, depois as frases, né? Aí nós passamos para a revistinha, né? Dessas de vizinho. Depois passamos para os livros, né? Agora ele já leu um livro sozinho, que é o nosso da Meimei, né, João Vitor? Ele leu todinho. Então, são coisas que nós, as mães, estamos sempre, esqueci mais, nós estamos sempre ensinando aos nossos filhos. Estamos sempre querendo que eles aprendam alguma coisa, ouçam alguma coisa que nós lemos, né? Primeiro a gente lê para eles, agora eles lêem para a gente. Já vi que a gente troca assim, eu leio uma página para você leu para mim, né? Que é para estimular a leitura também, né? Então, qual mãe que não faz isso pelos filhos, né? Isso é uma coisa bastante comum. Agora eu vou encerrar esta parte, né? Porque senão não vai dar tempo de eu passar tudo, porque o tempo é rápido, o relógio não espera. Então. Quanto tempo tem? Até que hora? Não, eu estou com tempo, com tudo cronometrado, até 10 para 7, pode ser? E 10 para 7 para encerrar, então eu